Bom, o nosso trabalho fala sobre a remuneração, né? Então eu queria falar sobre a Constituição, no artigo 145, que ela nos traz lá. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1º, impostos. Inciso 2º, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3º, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Pois bem, queria falar um pouco agora sobre a questão da remuneração dos serviços públicos tem relação com o próprio conceito de prestação. O autor Diógenes Gasparini exemplifica com as hipóteses do serviço de iluminação pública em local sem construções e da implantação do grupo escolar para 1.200 alunos, onde a localidade tem um universo de apenas 250 alunos. Essas distorções, como se pode observar, podem ser evitadas dentro da ciência da administração, no qual se pode avaliar a relação custo-benefício do serviço. Já o autor Sérgio de Andréa Ferreira, em seu livro Direito Administrativo Didático, ele nos fala que um sujeito deve efetuar em benefício do outro sujeito, a quem se proporciona uma utilidade concreta em virtude de uma relação jurídica de natureza obrigatória entre as duas partes. Ocorre que, na relação do direito público, a prestação efetiva pelo poder público nem sempre recebe o correspectivo pecuniário, o que leva ao reconhecimento de que os serviços, como primeira caracterização, podem ser gratuitos e remunerados. Os serviços gratuitos têm cunho basicamente social e devem levar em conta fatores singulares de indivíduos ou de comunidades. Gratuitos, como regra, devem ser os serviços de assistência médica, educação, apoio a coletividades carentes, etc. Não obstante, nada impede que esses serviços dessa natureza possam ser cobrada remuneração, normalmente taxa, de algumas pessoas em favor de outras de baixa condição socioeconômica, em nome do princípio da solidariedade e da inclusão social, não constituindo óbice o fato de que o órgão ser beneficiário de orçamento público. Quando, porém, os indivíduos têm a obrigação pecuniária como contraprestação do serviço, disse que o serviço é remunerado. A forma de remuneração também é variável. Em primeiro lugar, alguns serviços são remunerados por taxas, espécie de tributo prevista para esse fim. Quando o serviço é obrigatório, ou seja, impostos aos administradores, será ele remunerado por taxa. É o caso do serviço de prestação de incêndio ou coleta de lixo. No que tange a este último serviço, torna-se ainda importante distinguir o serviço de coleta individual regular de resíduos sólidos, de um lado, e o de limpeza pública consistente em varrição, lavagem e capinação de vias e lagradouros públicos, e no desentupimento de bueiros. O primeiro enseja a remuneração por taxa, porque implica a presença dos requisitos de divisibilidade e especificidade, bem como o exercício do poder de polícia exigidos pelo citado mandato constitucional, mas o segundo tem caráter geral e constitui atividade típica do poder público, essencial para a coletividade, de onde se interfere os seus custos devem ser cobertos pelo recurso advindos do pagamento dos impostos em geral. Pois bem, pessoal, eu queria falar agora sobre o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, que foi contra, né, uma decisão, né, e um requerimento que uma universidade quis impor. Então eu queria falar um pouco, né, ele fala assim, a hipótese referida à taxa de matrícula em universidade pública para a criação de um fundo em favor de estudantes de baixa condição socioeconômica. Vide também súmula vinculante 12 do STF. Esse é também entendimento de Adilson.
retrato no trabalho e cobrança de taxa remuneratória do serviço de coleta de lixo. O STF já decidiu que é inconstitucional a lei municipal, no caso as leis, né, do município de São Paulo, que institua taxa para remunerar serviços de limpeza pública não mensuráveis, inespecíficos e indivisíveis para contribuinte determinado, sendo ainda vedado tomar por base cálculo elemento que sirva de fator para o cálculo de IPTU, como é o caso da área do imóvel.